Bom dia, esse é o Visão Libertária de 25 de agosto de 2019. Algumas informações adicionais sobre o vídeo de ontem, em que Angela Merkel diz claramente: eu anunciei que vou chamá-lo nas próximas semanas, de forma que ele tenha a impressão de que não estamos trabalhando contra ele. Ao que Boris Johnson responde: sim, acho isso importante. Macron pergunta quem, ao que Merkel responde: Bolsonaro. Depois segue-se um resto de conversa, não dá para entender muito bem o que eles falam. Veja o vídeo no som original. I will tell you. He would call it. He would be very good to have and our chief of staff called this over. Bom, é claro que pode-se entender a frase de várias maneiras. Em português, sempre dar a impressão de que se faz algo é sempre claramente falsidade, mas isso não necessariamente é algo que se preserva na tradução. Merkel é alemã falando em inglês. Pode ser simplesmente uma escolha ruim de palavras. Eles podem querer dizer sim, que querem deixar claro que vão ajudar o Brasil, não brigar com ele. A expressão dar a impressão é algo que pode sim perder sentido na tradução. Mas apesar disso ser possível, não me parece o caso. Me parece mesmo que estão abertamente tramando contra o Bonoro. A direita é o pesadelo de todo mundo ali na Europa. Bonoro não afeta eles diretamente, mas certamente pode ajudar seus adversários. Posso estar errado, lógico, tem outras traduções dando outra intenção por aí, mas o tom usado me parece bem claro. Máfias brigando não são novidade, máfias usando desculpa e enganação muito menos. Por exemplo, a parasita Carla Zambelli publicou esse mesmo vídeo dando uma visão de que Merkel estaria enquadrando Macron e a favor de Bolsonaro. Ela interpreta a frase dando a impressão como positiva. Como ela é da base mafiosa do governo, provavelmente vai ser a versão oficial do governo para essa conversa. Como eu avisei ontem, o mais provável é que o governo passe por cima disso, finja que não existiu, porque caso contrário eu precisaria comprar uma briga grande aí. Bonoro também reproduziu o vídeo na conta dele do Facebook agora cedo, com uma mensagem ambígua. Claramente orientado pelos diplomatas, ele não passou o recibo nem de um lado nem de outro. Sinal que o sujeito está menos tosco. Que pena, vai ficar menos divertido. Mal posso esperar pela versão do diplomata Eduardo Bolsonaro. Ou será que ele também vai ficar esperto e deixar o pessoal diplomata de verdade fazer o serviço dele? Bom, vejamos o que vai acontecer. Sempre lindo ver chefes da máfia se engalfinhando. Deviam legalizar logo a rinha de político. Seria o melhor uso possível para os impostos roubados. Bota esse pessoal ali numa arena, quem sair vivo ganha. Quando era só o Bonoro versus o Macron na trocação, eu aposto no Bonoro. Mas entrando a Merkel no meio, daí não tem jeito, ela é mais macho que o resto todo somado ali, aposto nela. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo. Notícia sugerida e comentada por Rude. Justiça confirma decisão que inviabiliza licitações de ônibus em São Paulo. As concessões que inicialmente durariam 15 anos estão sendo postergadas para 20 anos. O ponto principal não é a duração da licitação, claro, se é de 1 mês ou 50 anos. O ponto é a existência de uma licitação para concessão de um serviço. Funciona assim: o governo admite que em determinado setor não tem como ele administrar aquele setor, então ele permite que uma empresa privada faça isso. Mas ele cria uma agência reguladora, um órgão responsável por fiscalizar e intervir no setor. Mais que isso, ele abre uma licitação, uma lista para que empresas privadas possam se inscrever com projetos de orçamento. O governo então decide qual é o melhor orçamento, escolhe uma empresa para ofertar aquele determinado serviço para aquele determinado período. Esse sistema por si só já exibe inúmeros problemas. Primeiro, que os preços e margens de lucro requeridos pela empresa se baseiam na expectativa de retorno e do risco que ela prevê hoje para os próximos 20 anos. Pegando o setor de pedágio, por exemplo, a explicação fica mais fácil. Pedágios concessionados há 20 anos atrás expressam bem quão problemático é esse sistema. Em um cenário caótico completamente diferente do atual,
A empresa colocou suas margens e a quantificação do risco esperado para os próximos 20 anos, se baseando no contexto da época. Em um país tão instável juridicamente, fica claro que o risco precisa ser precificado. As margens são, então, fixadas por contrato e engessadas por 15 ou 20 anos. O alto preço dos pedágios tem relação direta com o modelo e a época em que foram feitas as concessões. Pagamos então até hoje pela precificação do risco feita há mais de uma década atrás. O mercado é dinâmico. A linha concessionária hoje, para ter uma empresa, pode não ser uma linha rentável daqui a 5 anos. Algo pode acontecer, seja lá o que for, que muda a preferência dos consumidores. O problema é o entrave jurídico, o contrato já está feito e as margens decididas. O resultado é um preço cada vez mais descolado da realidade, já que não reflete a relação direta de oferta e demanda do mercado. Mas se deixarmos as empresas competirem livremente no setor, empresários só visam o lucro, vão extorquir a camada da sociedade que mais precisa de transportes públicos, os mais pobres. Muge o boviníssimo bovino gadoso, estudante da ESPM que vai de Uber para aula. Primeiro, quem foi que disse que o ônibus é a maneira mais eficiente de levar aquele trabalhador ao trabalho? Quem disse que é o metrô ou que é o trem? Os mesmos que reclamam da superlotação não conseguem entender o que traria justamente a abundância e eficiência para o setor. No modelo atual, há um incentivo tributário dado a empresas para pagarem vale-transporte e outros benefícios para seus trabalhadores. É uma forma de bonificar o empregado sem precisar incluir aquele gasto no cálculo do FGTS, INSS, etc. A empresa então paga menos. O depósito do valor do vale-transporte só pode ser feito em um cartão emitido pela própria SP Trans aqui em São Paulo. No Rio também, com o Rio Card, e em outras capitais de forma similar. Esse cartão de débito só funciona em trens, metrôs e ônibus. É aqui que o problema fica claro. Não há incentivo algum para as pessoas procurarem outros meios mais eficientes de se deslocarem para o trabalho. Qualquer outro meio que não inclua o uso do cartão tem que ser pago do montante do salário recebido em conta. Tem que ser pago em dinheiro. Pouquíssimas empresas pagam o benefício em dinheiro e a venda de vale-transporte, diferente do vale-refeição, não é possível. Alternativas como o Waze Carpool, o próprio Uber 99 e outras empresas do gênero poderiam de fato revolucionar o transporte urbano e fornecer uma alternativa muito eficaz para a redução da superlotação dos transportes públicos. O aplicativo encontra pessoas que realizam a mesma rota que você e, sendo você motorista, te pareia com os passageiros, a mesma rota que você já realiza todos os dias, mas agora vai receber uns trocados por isso. Mesmo que o valor for igual ao valor da passagem de ônibus, já valeria para ambos, tanto para o motorista, que recebe pela carona, quanto para o passageiro, que vai no conforto de um carro, e não apinhado dentro de um ônibus. Mas dependendo da rota ir de ônibus é mais rápido por causa da faixa exclusiva. É justamente por não fazer ideia do que é melhor para você que eu quero que você tenha liberdade para escolher, valorar e decidir. Aplicativos como esses só não emplacaram ainda porque o usuário é refém dos meios de transporte que o cartão abrange. Estão, portanto, todos desincentivados economicamente a buscar a alternativa que os atenda melhor. As licitações e concessões são datadas. É inadmissível que o governo possa escolher quanto tempo uma empresa vai ofertar seu serviço no mercado, ainda por cima livre de concorrente. Se o governo tivesse inventado de fazer uma licitação em 2006 para decidir qual empresa ofertaria celulares pelos próximos 15 anos, o senhor estaria usando aquele famoso Nokia Pedrogulho até hoje, seu gadinho. A solução para o transporte público é simples. Permita que qualquer um preste o transporte de passageiros. Vão oferecer transporte em ônibus, vans, aviões, lanchas, catapultas, não interessa. Deixa o mercado resolver o problema. Soluções ruins serão abandonadas ou irão à falência. Boas soluções certamente aparecerão e revolucionarão tal transporte de forma definitiva. Apenas o capitalismo, com livre associação entre indivíduos, é capaz de alocar recursos escassos de maneira eficiente. Se você ainda acha que espaço em transporte público não é escasso, basta uma viagem na linha vermelha ali por volta das 18 horas, em dia de semana, para te fazer repensar sua opinião. Vamos aos tapas libertários.
Tapa sugerido e comentado por Carlos Eduardo. Salário mínimo não só não resolve problema algum, mas atrapalha quem quer crescer no mercado. Diz a matéria. Tayana Pereira, 23 anos, dedicou o fim da adolescência aos estudos. Formou-se técnica de enfermagem, especializou-se em atendimento de emergência para ambulâncias, mas poucas oportunidades surgiram na área, todas exigindo experiência que ainda não possui. Sem alternativa, começou a vender tapioca no centro do Rio de Janeiro há 3 semanas. Resumindo, mesmo formada, Tayana não conseguiu um cargo por falta de experiência. E como para ter experiência é preciso trabalhar, ela está num dilema. Por que isso? Porque existe um impedimento chamado salário mínimo. Uma ideia que talvez até tenha a motivação boa. Queria proteger os trabalhadores de ganhar pouco, mas no fim só piora a situação desse. Tayana teve que recorrer a um trabalho totalmente fora da sua área e ganha menos que o mínimo, ou seja, a lei não só impediu ela de conseguir um bom trabalho na área dela, como também não resolveu o problema do trabalhador ganhar um valor abaixo do mínimo estipulado. Isso também impede ela de ganhar experiência na sua área, o que possibilitaria no futuro, com a experiência adquirida, conseguir um bom emprego. Ou seja, o salário mínimo, além de impedir as pessoas que estão começando de alcançar um trabalho formal na sua área de estudo, também impede que esse profissional consiga experiência para ganhar a experiência e ganhar mais no futuro. Mesmo assim, mesmo ganhando menos que o mínimo, ela optou por fazer isso e conseguir viver. Não de forma luxuosa, mas ela consegue se sustentar vendendo tapioca. Não há dúvidas que isso é pouco, mas zero é ainda pior. Valores intermediários entre zero e o salário mínimo ainda podem fazer a diferença entre a vida e a morte para uma pessoa. Se não existisse salário mínimo, ela ficaria muito menos tempo nesse estado, pois com alguns anos ganhando menos que o mínimo, mas adquirindo experiência, ela conseguiria ganhar mais até que o próprio salário mínimo. Tapa por Porte 40, a partir da notícia do site The Hacker News. Google, Mozilla and Apple block Kazakhstan Roof CA Certificate to prevent spying. Essa treta já tem um tempo já. O caso é que a máfia parasitária do Cazaquistão resolveu fazer um rabisco no guardanapo sujo de lá para obrigar que todos os provedores de internet daquele país só permitam conexão de usuários com a internet através de um certificado emitido pela própria máfia. O problema desse rabisco é que, se gadosamente obedecido pelos provedores, você coloca os usuários na posição de serem espionados pelo governo a qualquer momento. Veja bem, esse certificado é emitido pelos parasitas do governo, e como eles possuem a chave raiz, eles podem, na prática, decriptografar e espionar todas as comunicações seguras dos usuários. Mesmo aquelas protegidas com cadeadozinho verde, sabe? E-mails, bancos, conversas privadas, tudo isso pode ser lido pelos capangas da máfia do Cazaquistão no provedor. O governo parasitário do Cazaquistão armou o famoso ataque do Man in the Middle, o homem no meio, para cima do gado da internet de lá. Em resposta a esse ataque da máfia cazaque contra pessoas pacíficas, os desenvolvedores dos maiores navegadores da web, Google, Apple e Mozilla, resolveram bloquear o certificado. Os usuários desses navegadores irão ver uma mensagem de erro alertando que o certificado não é de confiança. Esse movimento da indústria privada dos navegadores não vai proteger de fato os internautas, vai apenas alertá-los de que sua privacidade poderá estar sendo invadida pelo governo. Um usuário incauto ou gadoso o suficiente poderá aceitar o certificado mesmo assim, navegar na net, mas pode estar sendo espionado pela máfia. O mais assustador é que tal procedimento também está disponível para outros países. Por exemplo, a máfia de Banânia tem o seu certificado lá. Ela pode facilmente fazer um ataque tipo Man in the Middle em qualquer site brasileiro. Basta ela emitir certificados on the fly, ou seja, gerar certificados automaticamente, fingindo ser um certificado válido daquele site. Como a raiz já é confiada, a raiz do ICP Brasil, dessa forma você não percebe que está sendo vigiado e o governo pode capturar a informação trafegada. O que acontece é que o Cazaquistão aparentemente estava fazendo exatamente isso e daí a represália.
Esse caso nos lembra do perigo de termos nosso acesso à internet dependente de corporações que são cúmplices do Estado, como é o caso aqui em Banânia, onde há um monopólio das comunicações regulado pelos parasitas. Lembra também do perigo da legislação mafiosa sobre a internet, como é o rabisco civil da internet. Mesmo que essas leis, num primeiro momento, sejam bonitinhas, falando da garantia de privacidade do usuário, etc e tal, não passam de um pé do Estado na porta da rede. Toda lei positiva estatal pode ser modificada contra nós no futuro. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre libertarianismo? Veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, não esqueça da nossa live na terça-feira agora, dia 27, às 8 da noite. Vamos começar falando sobre o livro Tomorrow and Tomorrow, do Charles Sheffield, um livro de ficção científica tão romântico quanto um nerd pode ser romântico, mas que também traz algumas reflexões profundas sobre o sentido da vida. Mas o livro, lógico, é só para iniciar o papo, depois vamos falar de assuntos aleatórios. Espero vocês lá. Até a próxima!